Estamos em João, os 5 capítulos que eu gosto de chamar o legado de Jesus. A seus discípulos, esta conversa, a última conversa antes de sua morte. E como tema geral, titulamos a comunidade que Deus quer. E baseado nestes 5 capítulos, falamos estes 3 pontos principais. O Pai quer uma comunidade de discípulos parecidos a Jesus. Isso é qualidade, e isso vimos no capítulo 13. No capítulo 15, ontem, vimos que é uma comunidade que se multiplica em cada um de seus membros para a glória do Pai. A alegoria da videira. Ontem vimos essa maravilhosa alegoria. E isso tem que ver com a quantidade. Esta é uma comunidade que se multiplica e cresce, se espalha em cada um de seus membros. Querido irmão ou irmã, você vai frutificar. Amém? Você já tem fruto, o Pai vai limpar para que dê mais fruto, porque nisto é glorificado o Pai, que demos muito fruto. Louvado seja o Senhor. Só nossa responsabilidade permanecer nele e ele em nós. Amém? E vamos a pular o terceiro ponto, porque hoje vou falar sobre o segredo para que tudo isto funcione. Uma comunidade de discípulos, o terceiro ponto, que manifesta no mundo sua unidade. E isso está em João capítulo 17, aquela oração de Jesus ao Pai. Sobre esse ponto, esse tema, já temos falado muito nos anos anteriores aqui em Bauru. Então podemos pular, mas sabemos que Jesus pediu ao Pai: Pai, que todos sejam um, para que o mundo creia. E essa oração de Jesus, pela unidade de sua igreja, não vai ficar sem resposta. O Pai vai responder plenamente. E esta situação atual da igreja dividida vai acabar. E essa resposta vai ser contundente. A igreja será uma, gloriosa, santa, e Jesus voltará para buscar não uma igreja dividida, enfraquecida, sino uma só igreja gloriosa e santa para a glória do nosso Pai. E o mundo vai crer. Louvado seja o Senhor. Muito bem. Mas temos que hoje falar sobre o quarto ponto, que é o segredo para que tudo isso se faça realidade. Você viu que pulamos o capítulo 14, capítulo 16, porque lá nesses 2 capítulos que pulamos está o segredo que Jesus falou a seus discípulos naquela oportunidade. Então, vamos a falar sobre justamente isso. João capítulo 14, o segredo de todo isto é o Espírito Santo. Primeiro vamos a pensar naquela hora, qual era o estado de ânimo dos discípulos de Jesus. Para compreender bem o que Jesus disse a seus discípulos, nestes 2 capítulos, 14 e 16, é muito importante compreender como estavam
os discípulos de Jesus interiormente. Os discípulos estavam tristes, perturbados, amedrontados. Eles haviam deixado tudo: casa, trabalho, família, para seguir a Jesus. E agora Jesus lhes diz que Ele vai ao Pai. Chegou a hora. E que para onde Ele vai, eles agora não o poderiam seguir. Por isso, no capítulo 14, inicia dizendo assim, Jesus a seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. A confusão dos discípulos era grande. Estavam perplexos. Seguiam sem entender ao que se referia Jesus, ou aonde estava indo. Então vem uma pergunta de parte de Tomé. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Conheceríeis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Como dizendo: querido Tomé, eu vou para o Pai. O único caminho para o Pai sou eu. Se me conheces bem, conheceríeis a meu Pai. E aí entra Filipe na conversa. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa de minhas mesmas obras.
Que frustração sentiu Jesus. Tantos anos com eles e ainda não o conheceram como deveriam havê-lo conhecido. Felipe, ainda não entendes? O que viu a mim, viu ao Pai. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Naquele momento, Jesus tem que preparar a seus discípulos para uma nova dimensão, a dimensão da fé. Nestes versículos de João 14, várias vezes se repite a palavra crer. Crede, crede, crede. Porque essa é a chave para esta nova dimensão, a dimensão da fé. Vou explicar. Na encarnação, o Verbo se fez carne, tornou-se visível aos olhos físicos. O Filho de Deus agora tinha um corpo que se podia palpar. João, em sua primeira epístola, escreve assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Mas esta presença física de Cristo entre eles, em breve não estaria mais. Eles precisavam aprender a entrar em uma outra dimensão. Irmãos, há duas dimensões em nossa vida. Uma é a dimensão material. O mundo material se percebe através dos 5 sentidos. Podemos ter conhecimento através dos 5 sentidos do mundo material: a vista, ouvido, olfato, gosto e tato. 5 sentidos. Percebimos o mundo material. Felipe, acostumado a ver Jesus na dimensão física, disse: Jesus, mostra-nos ao Pai. Isso nos basta. Tanto falaste do Pai, do Pai, do Pai, mas nunca nos apresentaste assim, como dizendo: Senhor, já temos visto tuas obras, teus poderosos milagres, ouvimos tuos ensinamentos maravilhosos, conhecemos o teu caráter santo, maravilhoso, tua conduta, tua autoridade. Mas, Senhor, está faltando uma coisa, só uma, para ser completos. Mostra-nos o Pai. Por isso Jesus os quer introduzir a dimensão da fé. O que é a fé? Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos
fatos que não se veem. Aqui hoje há um fato extraordinário. Jesus está aqui. Você consegue enxergar? Ver com olhos físicos? Não. Mas você percebe de outro modo. Pela fé. Porque você crê a palavra de Jesus. Crer no que não se vê fisicamente. Mas não é fantasia, não. Não está baseado na imaginação nossa. Fé é ver com o coração. É receber revelação espiritual. O mundo material é percebido pelos 5 sentidos. Mas para conhecer o mundo espiritual, deve-se recorrer a outro órgão que não é físico, mas é espiritual. A Bíblia chama coração, mas não é o coração físico, por isso também chama o espírito, referindo-se àquela parte imaterial, a parte espiritual de cada ser humano. Veja como opera nossos olhos. Todos temos olhos. É um órgão físico maravilhoso. Precisamos olhos bons e luz para ter um conhecimento, percepção física. Agora é luz, o sol, as lâmpadas, e você está olhando, está vendo. Todos agora fechem seus olhos. Feche os teus olhos, bem fechado. Você não vê nada. Pode abrir, senão vai dormir. Porque precisam 2 coisas: olhos e luz. O estímulo da luz permite você ter percepção do mundo físico. E o coração, o espírito, precisa também o estímulo. É a palavra. Lâmpada meus pés, és tua palavra, e lumbreira a meu caminho. Então o nosso coração fica em trevas, mas quando vem a palavra, a luz, e nós abrimos coração, porque assim como os olhos você fechou, tem pessoas que fecham o coração. Vem a palavra e eles fecham. Ficam em trevas, como você estava em trevas faz 2 minutos. Então precisa abrir o coração. O que é abrir o coração? Crer. Crer a Deus. Crer a palavra. É uma percepção espiritual. Vem o estímulo da luz, e você crê a palavra de Deus. Você tem conhecimento espiritual. A fé é nossa resposta positiva à palavra de Deus. Jesus fisicamente já não estará entre eles. Os discípulos devem aprender a usar a fé
para perceber as realidades espirituais. A segunda pessoa da Trindade se fez carne, mas a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, não iria encarnar. E Jesus lhe fala a seus discípulos da fé, para introduzi-los à dimensão do Espírito, no qual seus discípulos deveriam aprender a viver depois de sua ascensão ao Pai e da vinda do Espírito Santo. Se bem às vezes tem manifestações visíveis como aquela pomba que desceu sobre Jesus, ou como línguas de fogo, mas não, geralmente não é assim. Você não vê nada, nem pomba, nem língua de fogo. Você tem que crer, para experimentar, para ter aquela percepção espiritual. Jesus disse a Filipe: quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Com os olhos físicos não vê nada, mas pode ver com o coração. Amém? Você crê que o Pai está em Jesus? E que Jesus está no Pai? Eu também creio. Coração mais palavra, conhecimento, certeza. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Você tem certeza que Jesus é o Filho de Deus? De onde provém essa certeza? Porque você abriu o coração, a palavra, e você agora tem uma coisa extraordinária que não pode comprar com dinheiro. Você tem fé. Que maravilha. Amém. Jesus, para satisfazer a Filipe, não toma pela mão a Filipe e diz: Filipe, vem comigo. A ver, irmão, como é? Luiz, vem aqui. Vem, Edi. Agora, eu sou Jesus. Ele é Filipe. E ele é o Pai. Barba. Está lindo. Você coloca aqui: Filipe, agora te vou apresentar ao Pai. Venha comigo. Vê. Esse é o Pai. Cumprimenta ele. Jesus não fez isso. Nada. Ele poderia fazer alguma coisa, mas não. Obrigado, vocês são muito bons artistas. Não faz isso. Graças a Deus. Não disse: Felipe, vem, agora sim, vou apresentar ao Pai. Para ser o Pai de Jesus. Não, não é assim não. Jesus nos leva a conhecê-lo a Ele mesmo, a conhecer sua pessoa, pois Ele e o Pai são um. O que me vê a mim, vê ao Pai, e você tem que só crer. Amém? Abrir o coração.
e acreditar as palavras de Jesus. E aí você recebe revelação, percepção espiritual. Pois no Filho, diz a palavra, habita corporalmente a plenitude da divinidade. Amém? Fé é crer em Cristo. Nós em espanhol temos uma palavra que infelizmente em português não há. Nós decimos fé é crer a Cristo. Português não dá. Mas significa crer o que Cristo diz. Crer a Cristo. Eu acredito nas palavras dele. Em espanhol decimos creerle a Cristo. Isso é fé. E disse Jesus: crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Você crê? Você é um bem-aventurado. Bem-aventurança que nem ainda os apóstolos, os 12, tiveram. Jesus falou a Tomé: porque viste, credes? Bem-aventurados os que creem sem ver. Você é mais bem-aventurado que os 12 apóstolos. Amém? Irmãos, eu aprendi o que é a fé no dia da sepultura de minha mãe. Ela é uma mulher de Deus excepcional. Faleceu com 56 anos de idade. Não podíamos acreditar. Quando no cemitério baixaram o féretro, a tumba, uma profundidade mais de 2 metros, para colocar vários féretros. Enquanto os irmãos cantavam hinos ao Senhor, se me apresentou o próprio Satanás. E com um sorriso irônico me diz: e você diz que ele está no céu? Veja onde está. O mundo físico era tão forte, tão real, tão dramático, descendo esse féretro com um corpo daquela mãe que me gerou, que me amamantou, que me criou. Foi muito forte. Eu vi Satanás zombando de mim. Fiquei paralisado. Foi como uma, como chamam, uma soco. Um soco. E ainda eu quase caio naquele túmulo. Quando outra vez me falou Satanás, e me disse: você acredita que isto vai ressuscitar? Em poucas semanas ela será devorada pelos vermes. Quase paralisou minha respiração. Nunca em minha vida havia recebido um ataque tão direto do diabo. Não sabia o que fazer, como reagir, mas naquele momento levantei meus olhos ao céu
E em meu coração gritei, não com minha boca, em meu coração gritei: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Imediatamente Satanás sumiu e a luz resplandeceu. E aí, naquele momento aprendi o que é a fé. Fé é crer o que Deus diz. Amém? Sem misturar meu raciocínio, minha observação com olhos físicos. Não, muito mais firme. E a palavra eterna de Deus. Aprendi que a fé é crer a palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Queridos irmãos, precisamos entrar mais nesta dimensão da fé. Mais decididamente, mais ousadamente. Jesus, veja o que diz a seus discípulos em João 14, versículos 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim. Você crê? Em Ele? Levanta a mão. Grita. Creio. Veja, está falando de você. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia! Ele está dizendo aos seus discípulos que eles podem fazer as mesmas obras que Ele, e maiores ainda, em seu nome. Embora, se observamos bem as palavras de Jesus, o que faz essas obras maiores por meio dos discípulos é o próprio Jesus. Eu o farei. Os discípulos creram nele. E assim aconteceu. No dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram em um só dia. Nunca havia acontecido coisa semelhante no ministério de Jesus. Obras maiores, amém? A sombra de Pedro curava os enfermos. O maior milagre de todos os milagres é que os 12 não disputaram mais, dizendo: quem seria o maior? É milagre grande. É o maior de todos os milagres. Você crê? E a multidão dos que haviam crido era um coração, uma alma. Em nossos dias, coisas maravilhosas acontecem. Hoje se convertem mais pessoas no mundo do que no primeiro século.
Há muitos milagres que estão acontecendo, nós nem sabemos, não temos notícia. Mas veremos cada dia acontecer maiores prodígios e milagros, e o Evangelho vai espalhar-se por todo o mundo. Louvado seja o Senhor, coisas maiores que aquelas que Jesus fez. Qual é a chave? Qual é a chave? Fé. Se cremos, veremos a glória de Deus. Amém? Agora entramos no coração do tema. Jesus revela a seus discípulos o grande segredo desta nova dimensão. João 14, 15 até 18. Veja bem, disse Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Palavra em grego é Paracletos, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É muito claro que se refere ao Espírito Santo. O Espírito Santo é grande segredo para que o legado de Jesus, uma igreja com qualidade, quantidade e unidade, funcione em seus discípulos. O que é um Paracletos? Traduzido ao espanhol e português pobremente com a palavra consolador. É uma palavra boa, consolador, pero muito fraca, muito incompleta. O que significa Paracletos? Algumas versões da Bíblia traduzem consolador, outros conselheiro, ajudador. Mas a palavra em grego, Paracletos, que é um Paracleto? É uma pessoa, um agente, é um advogado, um representante de outro, com os mesmos poderes da pessoa que representa. Quando uma pessoa não pode ir, manda um representante legal com as mesmas faculdades. A isso chamavam Paracletos em grego. Você vê que essa mesma palavra Paracletos, em 1 João capítulo 2, versículo 1, traduzido por advogado, a mesma palavra. Diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem é Jesus Cristo perante do Pai? Nosso representante, nosso advogado, intercede ao Pai por nós, e nosso representante. Mas também aqui fala Jesus em João 14: eu vou mandar outro Paracletos. Por que outro? Outro significa que há um anterior. E quem é o Paracletos anterior?
que disse: vou mandar outro. O Paracletos anterior é Jesus. Ele é o representante do Pai perante dos homens. Quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus é nosso Paracleto, ou melhor, o Paracleto do Pai, com as mesmas faculdades, com os mesmos poderes perante nós. E disse Jesus: eu vou ao Pai, vou mandar outro Paracleto. Quem é o Espírito Santo? O representante de Jesus. Amém? Com as mesmas faculdades e com os mesmos poderes. Agora ele vai, pero promete outro igual, com todo o mesmo poder. E o mundo não vê, não conhece a esse Paracleto, mas agora esse Paracleto mora com vocês, porque estava em Jesus, pero então estará em vocês. Agora pergunto, por isso disse Jesus: é conveniente que eu vou. Capítulo 16, versículo 7, diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Paracletos não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Amém? Pergunto: que é melhor? Ter a Jesus ao lado, ou ter ao Espírito Santo dentro? Qual é o melhor? Qual é o melhor? Fala forte. Dentro. Você crê porque já sabe. Mas os discípulos não podiam acreditar nesse momento, em seu estado de ânimo, as palavras de Jesus. Jesus, por favor, não vai ao Pai, fica conosco, estamos acostumados com você, não sabemos esse outro representante. Jesus fica. Só compreenderam depois que aconteceu. Amém? Tendo o melhor discipulador, discutiam os discípulos: quem será o maior? Que é isso? Carnalidade. Tiago e João, ajudados por Amai, vêm a Jesus dizendo: Jesus, temos só uma petição, que em teu reino nós sentemos um à tua direita, outro à tua esquerda. Já ocuparam os melhores lugares. Que é isso? Carne. Pedro afirmou e disse: não vou negar, aunque todos te abandonem, eu nunca. E abandonou e negou e mentiu. Tinha Jesus ao lado, mas não Jesus dentro. Por isso disse Jesus: convém que eu vou, porque se eu não vou, o outro não virá. Como o outro não vai ser encarnado, é espírito, vai poder estar dentro de vocês, com os mesmos poderes, com a mesma glória, com a mesma força, com o mesmo amor, estará dentro de vocês. Aleluia! Capítulo 14, versículos 18, 20 e 23, vamos ler. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Esse é o sentimento que tinham os discípulos, sentimento de orfandade.
Jesus vai e nós ficamos órfãos. Não deixarei que sejais órfãos. Voltarei para vós. E agora não está falando de sua segunda vinda. Veja bem, versículo 20. Naquele dia, conhecerei que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu em vós. Agora não estou em vós, mas aquele dia, quando venha o Espírito, eu estarei em vós. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, plural, viremos para Ele, e faremos nele morada. Oh, glória! Viremos. Quando vem o Espírito, como Deus é indivisível, Pai, Filho e Espírito, em teologia se chama a habitação mútua das três pessoas da Trindade. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Filho no Pai, está no Espírito. Os três são um. Quando venha o Espírito, vem a Trindade, o Pai, o Espírito, para fazer sua morada em nós. Eu creio. Observemos que Jesus não só lhes disse que vai enviar o Espírito, mas continua falando e assegura que Ele mesmo virá a eles, que o mundo não o verá, mas eles o verão novamente. E que o Pai virá também, viremos e faremos morada em Ele. Louvado seja o Senhor. No Espírito está o Filho, no Filho está o Pai. Aleluia, glória a Deus. Você crê? Não sei como fazemos para não explodir. Amém. Aleluia. E para completar rapidinho, qual é a função do Espírito Santo? Al vir, Jesus anunciou. Diz em João 15, 26, 27. A primeira coisa, como função do Espírito, fazer-nos testemunhas de Jesus. Lá não está mais, vou ler. Mas quando vier o Consolador, Paracletos, que eu da parte do Pai vou de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. A primeira função do espiritual é chegar a nossos corações, é transformarmos em testemunhas de Jesus. Amém? Não é nossa força. Esse Pedro que negou 3 vezes,
porque não tinha força, tinha medo. Esse Pedro que parecia tremer perante de uma mulher que perguntou: você também é discípulo? E ele tremeu e disse: não conheço. Agora no dia de Pentecostes, quando recebeu aquele poder do Espírito, levantou-se com os 11 e delante de milhares de pessoas com valor, ousadia, pregou a Jesus. Louvado seja o seu nome. Esse mesmo Espírito está em você. Você crê? A segunda coisa que o Espírito, a função do Espírito, é convencer o mundo do pecado, justiça e juízo. E quando ele vier, João 16, 8 a 11, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Irmãos, convencer ao mundo de pecado é a função do Espírito que está em você. Você fala a palavra, fala com confiança, com tranquilidade. O Espírito Santo que está em você e que está derramado sobre o mundo já vai fazer essa obra, convencer ao mundo de pecado. Que é pecado? É o que está mal. Que é justiça? É o que está bem. Hoje a gente não sabe o que está bem ou o que está mal. E que juízo? O que lhes acontecerá se não se arrependem. É a função do Espírito Santo, uma função extraordinária. Terceira função do Espírito: guiar os discípulos a toda a verdade. Versículo 13, João 16, disse Jesus: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia! Os discípulos, tendo o melhor dos mestres, não conseguiram entender tudo, especialmente não puderam compreender o querigma, mas o que a proclamação de quem é Jesus, a obra de Cristo. Mas quando vier o Espírito, Ele vos guiará a toda a verdade. Louvado seja o Senhor, amém? E os olhos deles foram abertos e assim gradativamente foram compreendendo toda a verdade referente a Jesus e o propósito eterno do Pai. Versículo 21, versículo ponto 4, na placa 21. A função do Espírito, Jesus falou assim, versículo 14 e 15 do capítulo 16. Disse Jesus: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Qual é a função do Espírito? Glorificar a Jesus. Como? Revelando-nos a
aquel que Jesús, que está en nós. Veja as palavras com cuidado. Jesus não disse: o Espírito há de receber do que é meu e vos dará. Não. Porque se você recebe o Espírito, já recebeu também a Jesus. Com toda a sua plenitude, já recebeu ao Pai que está no Filho. E a função do Espírito não é dar mais bênçãos, porque já você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. A função do Espírito é trazer revelação de aquele Cristo glorioso que já habita em você. Amém? Eu vou contar a vocês uma parábola inventada por mim para explicar isso, esta função do Espírito. O personagem desta parábola se chama Dom Joaquim. Veja bem. Dom Joaquim era um homem pobre, simples. Morava em uma pequena casinha com sua boa esposa e filhos. Tinha um único irmão, chamado José, 20 anos mais velho que ele. Seu irmão José se formou como engenheiro agropecuário e se tornou um bem-sucedido agricultor e empresário. Um dia Joaquim recebeu a triste notícia que seu irmão José tinha morto. E também recebeu uma carta de um escritório de advocacia, no qual o comunicava que seu irmão José, ao falecer, deixou para ele, para Joaquim, toda a sua herança, já que José não tinha filhos. Assim Joaquim, com muita emoção, e uma emoção misturada com tristeza e alegria, quase sem poder acreditar, passou a morar com sua família em uma mansão que parecia um palácio de 2 andares. Nunca imaginava. Como a casa estava completamente vazia, Joaquim fez a mudança de seus poucos móveis, velhos, deteriorados, para aquela mansão. Um dia a filha mais velha de Joaquim pegou o testamento de seu tio e começou a ler. Com grande assombro, correu para seu pai para lhe informar que o tio José havia incluído na herança para eles móveis, tapetes, muitos quadros valiosíssimos, equipamento para o lar, lâmpadas, cortinas e muitas coisas. Além disso, carros, caminhonete, joias, mais uma grande soma de dinheiro no banco. Ficaram turbados. Joaquim, indignado, procurou advogado. E irado reclamou. Sentia-se estafado e enganado.
O advogado, com muita calma, se apresentou naquele mesmo dia e disse: Dom Joaquim, tranquilo, a casa que você está morando tem um grande porrão que Joaquim ignorava, onde estavam guardados todas aquelas coisas que figuravam no testamento. Também lhe mostrou que no porrão havia uma caixa forte onde estavam todas as joias. Além disso, explicou a Joaquim que no banco havia uma conta com muito dinheiro, que agora estava a nome de Joaquim. Logo convidou para sair fora da casa. E diante de Joaquim, um Joaquim maravilhado, disse para ele: Dom Joaquim, vê todo esse campo no redor da casa, 500 hectares, também são seus agora. Nesta parábola, Joaquim somos nós, cada um de nós. José é nosso irmão mais velho, Jesus, que morreu e nos passou toda a sua herança. O testamento é o Novo Testamento. E o advogado é o Espírito Santo. A função do Espírito Santo é tomar tudo aquilo que já temos em Cristo e revelar-nos, levar-nos ao porrão de nossa vida e mostrar-nos que todas as riquezas de glória de Cristo Jesus já estão em nós pelo Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Muitos crentes, por não ter revelação, continuam vivendo a nova vida com muita pobreza ainda. Tem uma casa nova, uma vida nova, mas muita pobreza. Irmãos, a função do Espírito Santo é levar-nos ao porrão. Todo é nosso em Cristo Jesus. Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Este é o segredo para que o legado de Jesus se faça realidade em nós. O Espírito Santo. Viver cheios do Espírito é a chave para que a igreja cresça em qualidade, em quantidade e unidade. Viver as 24 horas do dia no Espírito é a chave para que você e eu sejamos parecidos com Jesus. A chave para que você e eu frutifiquemos, tenhamos muito fruto nele. Só permanecer nele e ele em nós. Amém? É a chave para que sejamos um
com todos nossos irmãos, porque o amor ágape do Pai tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. João capítulo 7, esse último versículo que vou ler. Versículo 37, diz assim: no último e maior dia da festa, Jesus se levantou e falou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não há nada mais simples que beber. Um menino nasce, não sabe fazer nada, mas sabe beber. Amém? Venha a mim e beba. É muito simples. Aquele que crê em mim, tem que crer. Porque para beber água você vê com olhos físicos. A água é física. Bebe com sua boca física. Mas para beber a água de Jesus, você não vê nada com os olhos, mas você vê com o coração. Amém? E você bebe com o coração. Tem que crer. Aquele que crê em mim, como disse a Escritura, de seu interior correrão rios de água viva. Hoje é o último dia desta festa, verdade? E Jesus está aqui. Você crê? Ele já foi glorificado. O Espírito já foi derramado. Não temos que esperar um novo Pentecostes. Já está derramado. Podemos hoje ser renovados, ser cheios do Espírito. Alguns pela primeira vez, possivelmente. Outros ser novamente cheios do Espírito. O Espírito está derramado. Você só tem que ter sede, ir a Jesus e beber. Que beber? Receber. Com fé. Não vejo nada, não posso tocar, mas posso crer. Eu creio, Jesus, que você está aqui. Amém? Eu bebo. Eu convido a você agora a beber. Por favor, coloque-se em pé. Se você crê que Jesus está aqui. Fecha teus olhos para não distrair com nenhuma coisa. Concentra-te na presença de Jesus. Jesus e você. E agora você abra o coração e começa a beber. Agradecer. Eu creio, hoje você vai ser renovado, vai ser cheio do Espírito. Hoje você vai falar em línguas novas que você nunca falou. Possivelmente você vai ser renovado. Beba do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.